Olá, turma. Vamos começar aqui nossa aula 4, que é uma aula que vai se destinar às últimas partes do artigo científico, que é a parte de conclusão e referência. E eu vou falar também um pouquinho sobre maneiras, né? Fornecer algumas orientações de como se evitar o plágio em trabalhos científicos. Então, vamos falar da conclusão ou considerações finais, né? Depende da revista, como é que a revista coloca, mas a conclusão você vai colocar, você vai escrever aquilo que você conseguiu contemplar a partir do teu objetivo geral, né? Você pode botar também na sua conclusão se existe alguma limitação, né? Que pode ter surgido ao longo da tua pesquisa. Essa conclusão você deve fazer baseada no objetivo, como eu disse, e também interligar ao título, tá? Daí a importância da criação do título, né? Do título tem que realmente ter a ver com a pesquisa que vocês fizeram, certo? É a parte final do texto, na qual são apresentadas as conclusões correspondentes aos objetivos. Na maioria das vezes, retoma-se a ideia apresentada na introdução, mas com uma ênfase conclusiva. A conclusão representa a resposta do autor ao objetivo da investigação, ligando-se o desfecho com a questão que motivou a pesquisa. Segundo Pereira, é uma definição ótima aí para a conclusão. Aqui está o exemplo de uma conclusão em um dos artigos da revista Soma, né? Olha como é que o autor começa. Fala em um dos momentos. Assim, este estudo alcançou seus objetivos propostos, de analisar razões para além de alcançar como resultados então ele conclui que o objetivo que ele propõe foi válido, né? E ainda ressalta aí, né? Final desse parágrafo, ele está relatando que houve uma tendência, né? Uma mudança de perspectiva, de acordo com a conclusão dos resultados da pesquisa dele, né? Aí ele fala lá no final que foi um estudo de grande relevância, que foi aquela coisa que a gente colocou lá na discussão, né? Enaltecer os resultados que vocês conseguiram. E na conclusão não podia deixar de ser diferente, tá? Falar um pouco agora sobre as referências. Algumas dicas. Evitem o excesso de autocitação, tá? Cite referências que sejam relevantes para aquele tema que vocês estão propondo e, de preferência, que sejam referências atuais, tá? Geralmente de 1 a 2 páginas, tá? Ótimo demais. Não tem uma quantidade fixa de referência. Às vezes você encontra aí vídeos na internet que diz, no mínimo 10, no máximo 20. Não tem uma quantidade assim certa. O legal é que a referência seja realmente relevante para aquele assunto que tu tá pesquisando, né? E, obviamente, as referências mais atuais são referências que têm um peso melhor do que as mais antigas, né? Porque, às vezes, a mais antiga, o próprio nome já diz, algum método já não está mais sendo utilizado, né? Não que as referências antigas não possam ser usadas, não é isso que eu estou dizendo. Mas,
De preferência, use as mais atuais naquele tema que você está propondo a pesquisar, né? E, obviamente, essa quarta dica aí é extremamente importante. Liste todas as referências que vocês usaram, tá ok? Liste todas as referências que vocês usaram, tanto na introdução como na discussão, tá? Cuidado, essa é uma parte chata de se fazer, porque tem muitas regrinhas, mas com certeza é uma parte que os revisores do teu artigo, eles vão conferir, tá certo? As referências têm que ser de acordo com a ABNT, tá? Aí eu coloquei a norma mais atual, a 6023, tá? Edição de 2018. E eu vou falar aqui de algumas delas, porque é um documento enorme, né? A gente não tem esse tempo para discutir cada uma e também a aula ficaria muito monótona. Então eu coloquei algumas como é que se referencia alguns tipos de trabalhos, coloquei alguns exemplos, mas eu coloquei essa norma aqui da BNT, coloquei em o site aqui nos slides e coloquei também como material complementar para ajudar vocês, tá? Muda muito também se você a referência de um material físico, né, que você folheia, para um material eletrônico. Então, tudo tem lá nessa norma que está sendo disponibilizada aí para vocês como material complementar em PDF, que vai ser postado lá na plataforma. E, aliás, que já foi postado, né? E tá aqui o site também, aqui nos slides. Então, a referência. A referência, ela é constituída de elementos que são essenciais, podendo ser acrescidos de elementos complementares. Esses elementos essenciais e complementares, eles são retirados do próprio documento que você está usando para referenciar o teu texto, tá? Os elementos essenciais são aqueles elementos, são aquelas informações que são indispensáveis, né? Indispensáveis para identificar o documento, né? E os elementos complementares são elementos que vão permitir que você caracterize melhor o documento para que ele possa ser encontrado posteriormente para a pessoa que tá lendo o teu trabalho. Coloquei aqui exemplos de monografia. O que na BNT eles consideram a monografia como, nessa parte aqui de referência. Inclui livro, inclui manual, inclui guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, trabalhos acadêmicos como tese, dissertação, TCC, entre outros, tá? Os elementos essenciais para a monografia, no todo aí, de acordo com a regra, são o autor, obviamente, o título, obviamente, o subtítulo, se houver, a edição, se houver, o local, a editora e a data de publicação. Aí, quando necessário, acrescenta-se elementos complementares que vão melhorar na identificação desse documento, né? Então, esse primeiro exemplo aí tá o exemplo de como se referencia uma monografia usando os elementos essenciais, e logo embaixo tem o exemplo de como se referencia os elementos complementares. Provavelmente esse aqui é um exemplo de referências que vocês vão usar muito nas referências de vocês quando estiverem fazendo o artigo, tá certo? Então, coloca o nome do autor em caixa alta, o sobrenome, aí vírgula, o nome do autor, ponto, aí o nome
da monografia, né? Monografia, que eu já falei, inclui livro, manual, catálogo, teste, tarará, tarará. Coloca em negrito, aí bota a edição, o lugar e o ano, né? O lugar que foi publicado e o ano. Observa que lá nos elementos complementares, eles colocam outras informações. A página, né? Coloca o ISBN, né? E aí vai depender muito da referência que tu tem em mãos, para ajustar dentro da regra do que a BNT pede, certo? A monografia no meio eletrônico já vai mudar um pouco como se apresenta. A monografia no meio eletrônico, ela vai incluir livros ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico, em forma de disquete, em forma de CD-ROM, em forma de... Eita, professora, disquete, CD-ROM, ainda é possível. Na própria Soma, na própria revista Soma, eles falam dessa possibilidade, né, de disquete, CD-ROM. DVD já é mais atual, né, ou mesmo online entre outros. Então, para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados para os documentos monográficos no todo, ou seja, esse que eu acabei de mostrar para vocês, monografia no todo, acrescidas da descrição física do suporte, né? Se for em CD, se é em DVD, se é em pendrive, Blu-ray e outros, como eu coloquei aí nesse exemplo 1 aí, ok? Esse aí do exemplo da enciclopédia, é uma enciclopédia de dicionário digital. Então, provavelmente vai encontrar que aí tem que dizer o meio eletrônico em que ela foi pesquisada, que foi, no caso, um CD-ROM. Publicação periódica, eu creio também que vocês devam utilizar, devam ter encontrado alguma referência que ajudaram a vocês a fazer o artigo em publicações periódicas, que inclui o quê? O todo ou parte de coleções, fascículos ou números de revistas, jornais, entre outros, tá? A referência de toda a coleção de um título de periódico é utilizada em listas de referências e catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras. E aí tem a descrição de todo o elemento essencial, né? Tem que colocar o título e o subtítulo, se houver, o local da publicação, a editora, data de início e encerramento da publicação, o ISSN, tá certo? E quando é necessário acrescentar outros elementos complementares que identifiquem melhor o documento. Também coloquei aí um exemplo com elementos essenciais e com os complementares para publicações periódicas. Publicações periódicas em meios eletrônicos, você vai colocar as mesmas, obedece os mesmos padrões dessa publicação periódica que a gente acabou de ver, acrescida do DOI, se houver, que são informações referentes à descrição física do meio eletrônico que foi pesquisado. Também está aí um exemplo, né? Você vai colocar o nome do periódico, né? O lugar, né? O ano, o ISSN, o DOU, o link, o link de acesso, quando foi que você acessou, o dia e a data, né? O ano. Coloquei também aqui como é que se referencia artigo, seção e ou matéria de publicação periódica. Nessa parte aqui, inclui publicações periódicas como artigo, editoriais, entrevistas, reportagens, resenhas, né? E aí nós temos como elementos essenciais o autor, o título do artigo,
né, ou da matéria, o título do periódico, o local da publicação, numeração do ano, o volume, o número da edição, se houver, página inicial, página final, data ou período da publicação e, quando necessário, acrescenta esses elementos complementares para melhorar a identificação do documento. Também coloquei aí um exemplo de como é que se faz, como é que se referencia de acordo com a ABNT, como é que se referencia artigos, né? Provavelmente também eu acredito muito que vocês devam ter encontrado alguma referência em termos de artigo para referenciar os artigos que o artigo que vocês devem estar escrevendo, certo? E aí tá tudo direitinho. O nome do autor em caixa alta, né? Em negrito o nome da revista e pela aí vai, tá certo? O título, tá? O título antes do nome da revista, o local de publicação, lembrar de colocar a página, tá certo? A paginação, a página do artigo, né? Nesse último exemplo aí foi da página 199 a 202 e pela aí vai. Então, aí é o link que você vai encontrar todas as regras da ABNT, é um documento bem longo, assim como o documento a regra da ABNT para citação. Não fazia muito sentido eu colocar ele todos aqui, porque a gente não teria tempo para discutir. Então, como cada um vai fazer um tipo de citação, como cada um vai fazer um tipo de referência, você vai lá e procura no documento qual é a regra para o tipo de citação e tipo de referência que vocês estão utilizando no momento para fazer essa parte de referência aqui do artigo de vocês. Então, novamente eu peço que vocês não deixem de colocar nenhuma referência que você usou, tá certo? Para vocês não terem problema com o não aceite do artigo de vocês por conta disso, e que vocês sigam realmente, sejam bem criteriosos nessas regras da ABNT, porque realmente são bem chatinhas, são muito detalhistas, mas são necessárias, tá? São necessárias. Então, além do site, aí eu tô mandando como material complementar na plataforma. E na soma, ela coloca em uma das suas regrinhas bem claras como é que ela quer as referências, né? Inclusive, ela fala que aceita materiais como vídeos, DVDs, CDs, né? Sites, bases de dados, monografias, fotos, filmes, tudo tá aí. E todo esse material tem lá na ABNT como referenciar, tá certo? E aí ela coloca como que é a formatação também no item 9.1. Pessoal, como eu falei na primeira aula, nem todas as regrinhas da revista eu coloquei aqui explícita nos slides, porque a gente também não dispõe de tanto tempo assim. Mas eu acredito que essa altura do campeonato, vocês já sabem chegar em todas as regras de submissão, já devem ter dado uma olhada, já devem ter corrigido alguma coisa que vocês já tenham escrito de acordo com a revista quer. Acredito que agora já é o momento que vocês já conhecem o site da revista de cabo a rabo, vamos dizer assim. Acho que já podem pensar em fazer o cadastro, já que já está direcionando, que é como se fosse para o final da escrita do artigo de vocês. Afinal, a gente falou aqui das duas últimas partes, conclusão e referência. Então, no mais, queria só falar mais de 10 passos aqui para... Alguns passos a gente já comentou, mas só para sistematizar. Decida o objetivo do artigo de vocês. Acredito que essa altura do campeonato todo mundo já decidiu. Escolha o periódico já foi escolhida aí a soma, né, por orientação do Instituto.
Una-se de guias que facilitem a redação, as bibliografias, né? Vai atrás do objetivo, palavra-chave e vai atrás das referências. Começa a pesquisar. Redige a estrutura do artigo. Então, assim, acho que a partir do título e do objetivo, muito embora eu tenha chamado aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, eu fui seguindo a ordem do artigo, não quer dizer que é a tua ordem de escrita. Então, por exemplo, a gente começa a pensar num título, no objetivo, e a partir daí a gente vai montando a introdução, né? Aí, concomitante, a gente, e muito embora o objetivo seja a última coisa da introdução, né? Aí, concomitante, a gente já pode, naquele dia que a gente estiver cansado, que a introdução não está saindo de jeito nenhum, a gente já vai pensando em escrever a metodologia, que é uma parte mais fácil, teoricamente. E aí, isso aí já puxa. Eu fiz essa coleta de data aqui em termos de entrevista, eu acho que vai ficar legal eu fazer em forma de uma tabela. Já vou construindo uma tabela como resultado. E aí, no fim das contas, você vai só ligar. Eu acredito que você deixa a parte mais difícil para o final, que é a discussão, né? Que eu penso ser a discussão. Pode ser que muitos aqui não vai ter essa dificuldade. E outros vão ter, não sei se é a opinião minha. Eu deixaria por último a discussão. Fazendo uma discussão bem feita, eu não tenho problema nenhum em concluir aquilo que eu consegui discutir a partir dos meus resultados. Então, não é muito embora as aulas forem falando de parte por parte, você não precisa seguir essa sequência lógica. Até porque tem dia, como eu já falei, tem dia que você consegue fazer duas folhas. Tem dia que você não sai da primeira linha, né? Então, essa é uma sugestão que eu dou. Não seguir as ordens do artigo, e sim ir seguindo a tua própria linha de raciocínio, que eu tentei falar mais ou menos aqui como é a que eu uso na confecção dos meus artigos. Quinta, complete o texto com as partes que lhe faltam. Revise o texto diversas vezes, né? Diversas vezes. Vamos imaginar que tu escreveu aqui uma folha e você revisou todo o dia todinho. Quando for daqui a 2 dias, revisa novamente, porque com certeza tu vai encontrar alguma falha, tá? Ou alguma palavrinha que tá na posição errada e tudo mais. E aí quando tu retira ela, tu coloca em outro lugar, fica mais fácil do leitor compreender a tua ideia. Então, revisa o texto diversas vezes em momentos diferentes, tá bom? Certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto, ou seja, está de acordo com as regras da revista que tu vai publicar. Assegure-se que não há falhas de redação, isso aqui é importantíssimo. Usar o corretor o corretor do computador de forma correta, tá, pessoal? Inadmissível erros de português, né? Então, tenham, caprichem, faça com atenção, peça para outra pessoa ler. Se alguém tiver os professores aí na área de português, que você tá com a dúvida naquela regrinha que a gente sabe que é uma língua muito rica, o nosso português, mas isso aqui é uma parte, esse item 8 aqui é importantíssimo. E aí, feito tudo isso, submete o artigo para publicação, tá? Se cadastra lá na revista e tudo. E manda aquele teu trabalho que tirou tanto teu sono nesses dias, tá? Com certeza vão ser dias, alguns dias vão ser bem estressantes, porque escrever não é fácil, escrever é difícil mesmo. E depois, se o artigo não for totalmente aceito de primeira, ou ele voltar para você fazer uma nova análise, relaxe, né?
trate aquele revisor ou aquele editor que lhe mandou o artigo para você rever, trate ele com carinho, tá certo? Porque acontece mesmo da gente passar por essa situação. E o importante é ser publicado. E aí é só mais uma etapa, faz aquilo que ele está propondo e tal, e não desiste não, e escreve bola pra frente e é só ir pegar o diploma depois. Ainda tem que apresentar, não? E uma coisa que eu queria falar aqui é uma das condições de submissão da revista, bem na primeira, logo depois dessas regras que eu vim demonstrando para vocês, que eu grifei sempre na cor azul, né? Sempre destaquei. Tem as condições para submissão, e uma da primeira condição aí que a revista coloca é que a tua contribuição seja original e inédita, né? Obviamente que o teu resultado tem que ser inédito e tem que ser original, ou seja, evitar plágios, né? Trabalhos acadêmicos com plágios. A gente pensa que isso acontece só no meio escolar, no ambiente de escola e tudo, mas não é. Então, vamos manter atenção para essas 4 situações aí. O que é considerado plágio? Texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e não é referenciado. Tá? Isso é plágio. Por quê? Porque o leitor vai entender, vai interpretar que é um texto de autoria daquele que escreve o trabalho. Por quê? Porque ele não referenciou. 2. Texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e referenciado. Quando se escreve um trabalho, a intenção é compreender a ideia do autor e dissertar sobre ela empregando as próprias palavras, não copiar literalmente. Professora, mas eu posso copiar literalmente? Pode, mas aí tem as regras da ABNT lá de citação direitinho, tá certo? Descrever com suas palavras o trecho do livro, porém não citar a referência. É mais ou menos a primeira situação. O leitor também vai interpretar que aquela ideia é de quem está escrevendo, tá certo? E aquele trecho não é sua ideia, você pegou de alguém, então é plágio. Transcrever vários parágrafos referenciados do trabalho de um determinado autor sem referenciar esse trabalho. Plágio. Então tem que ter cuidado, certo? Isso aqui é até crime, tá, pessoal? Plagiar trabalhos de outras pessoas é considerado crime. E aqui eu dou a dica de alguns softwares que detectam plágio. Tenho aí esse primeiro é gratuito e esse outro já é pago, tá certo? Fica aí a dica para vocês. Aqui são as referências que eu usei nas nossas aulas e agora é mão na massa ou terminar já a massa, né? Porque aqui já tá sendo para ser as dicas finais da confecção do artigo de vocês. Qualquer dúvida lá no chat da plataforma e no chat da plataforma que eu falo que tem aquele lugarzinho da gente de mandar mensagem, né? E a gente vai ter agora nossos encontros no chat, né? Vamos marcar. Ou se não, essa altura eu não sei se já vai estar marcado, porque eu gravo os vídeos com antecedência. Então, até mais, pessoal.